O conto Quantos Filhos Natalina Teve, do livro Olhos d'Água de Conceição Evaristo, mostra como o corpo da mulher negra é usado desde a infância até sua fase adulta. Maternidade, sexualidade e violência são apresentados de forma realista e desmistificados com a história da personagem. Natalina alisou carinhosamente a barriga. O filho pulou lá de dentro, respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era sua quarta gravidez. E o seu primeiro filho, só seu, de homem algum, de pessoa alguma. Aquele filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após e antes até do nascimento. As outras barrigas ela odiará. Não aguentava se ver estufando, pesada, inchada e aquele troço, aquela coisa mexendo dentro dela. Ficava com o coração cheio de ódio. Enjoava e vomitava muito durante quase toda a gravidez. Na terceira, vomitou até na hora do parto. Foi a pior gravidez para Natalina. Pior até que a primeira, embora fosse ainda quase uma menina, quando pariu o primeiro filho. Brincava gostoso quase todas as noites com o seu namoradinho. Quando deu fé, o jogo prazeroso brincou de pigue-esconde lá dentro de sua barriga. A mãe, desesperada, perguntou se ela queria o filho e se Bílico queria também. Ela não sabia responder por ele. Sabia, porém, que ela, Natalina, não queria. Que a mãe a perdoasse, não batesse nela, não contasse nada para o pai, que fizesse segredo até para o Bílico. Ela estava com ódio e vergonha. Bílico nunca mais brincaria com ela. Ele não iria querer uma menina que estivesse esperando o filho, que a mãe ficasse calada. Ela ia dar um jeito naquilo. Natalina sabia de certos chás. Várias vezes virá sua mãe beber. Sabia também que às vezes os chás resolviam, outras vezes não. Escutavam a mãe comentar com as vizinhas. Ei, fulana! O troço desceu e soltava uma gargalhada, aliviada de quem conheceu o valor da vida e da morte. Natalina preparou os chás e tomou durante vários dias. Ela ficava em casa cuidando dos irmãos. E ao fazer 14 anos, uma coisa lá dentro dela ia crescer até um dia arrebentar no mundo. Não, ela não queria, precisava se ver livre daquilo. A menina estava começando a ficar desesperada. Tomava os chás e não resolvia. Um dia a mãe perguntou-lhe como estava indo tudo. Ela não respondeu. A mãe entendeu a resposta muda de sua filha. Agora ela mesma é quem ia preparar os chás. Como havia de criar mais uma criança? O que fazer quando o filho da menina nasce? Na casa já havia tanta gente, ela, o marido e 7 crianças. E agora teria o filho da filha. Ia tentar mais um pouco de bebedagens. Se não desse certo, levaria a menina a Saprachetes. A velha parteira cobraria um pouco, mas ficariam livres de tudo. Natalina segurou o temor, em silêncio. Saprachetes não. Ela morria de medo da velha. Diziam que ela comia meninos. Mulheres barrigudas entravam no barraco de Saprachetes. Algumas, quando saíam, traziam nos braços as suas crianças. Outras vinham de barriga, de braços e de mãos vazias. Onde Saprachetes metia as crianças que ficavam lá dentro? Saprachetes não. A mãe de Natalina e as outras mães sabiam que era só dizer para as crianças que iam chamar a velha e os filhos ficavam quietos, obedeciam. Saprachetes comia criança. Natalina sabia disso. Ela também muitas vezes conseguia a obediência dos irmãos menores, trazendo a velha parteira até o medo deles. A menina devia estar com muita mágoa da mãe. A mãe dela estava mesmo com muita mágoa dela. Estava querendo levá-la a Saprachetes. A velha ia comer aquilo que estava na barriga dela. Lá conseguia fazer o que os chás não tinham conseguido. Natalina esperou. No dia, quando a mãe saiu cedo para cozinhar na casa da madame, ela saiu logo atrás, para lugar algum. Não sabia para onde ia. Ao descer ao morro,
em um dos becos, passou em frente ao barraco de Billy. Era ali que os dois brincavam, prazerosos sempre. Passou rápido, pisando lentamente, com medo de ser vista. Tinha de fugir. Saprachetes ganhou a avenida, ganhou outras ruas, escondeu-se o mais longe possível de casa, ganhou outros amigos também. Um dia, junto com uma menina mulher que também esperava o filho, tomou um trem para o mais longe possível e respirou aliviada. Saprachetes não a pegaria nunca. Na terceira barriga, ela sabia de tudo o que ia acontecer. Na primeira e na segunda, foram apanhadas de surpresa. Bílico, amigo de infância, crescerá com ela. Os dois haviam descoberto juntos o corpo. Foi com ele que ela descobriu que, apesar de doer um pouco, o seu buraco abria e ali dentro cabia o prazer, cabia a alegria. Quando a criança nasceu, era a cara de Bílico, igualzinha. Ela conseguirá fugir de Saprachetes. Não queria o menino, mas também não queria que ele fosse comido pela velha. Uma enfermeira quis o menino. A menina mãe, saiu leve e vazia do hospital, e era como se ela tivesse ganhado uma boneca que não desejasse e cedesse o brinquedo para alguém que quisesse. A segunda gravidez também foi sem querer, mas ela já estava mais esperta, brincava gostoso com os homens, mas não descuidava. Quando cismava com qualquer coisa, tomava os seus chazinhos. Às vezes, o mês inteiro. As regras desciam, copiosas como rios de sangue. Mesmo assim, um dia, uma semente teimosa vingou. Natalina passou novamente pelo momento de vergonha. Não ia contar para Tonho, mas também o rapaz desconfiou. Havia noite que se sentavam no banco da praça e nem conversavam, ela só cochilava. Uma vez vomitou ao sentir cheiro de pipoca. Depois, um dia no quarto de obra onde ele morava, quando Natalina se opôs nua, o rapaz perguntou docentemente sobre aquela barriguinha que estava crescendo. Ela, envergonhada, contou-lhe que estava esperando o filho, que ele a perdoasse, que ela havia tomado um chás, que ela conhecia uma tal de Saprachetes. Quando acabou a falação e olhou para Tonho, o moço chorava e ria. Abraçou a Natalina e repetia, feliz, que ia ter um filho, que formaria uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém, não queria família alguma, não queria filho. Quando Tonhozinho nasceu, ela e Tonho já haviam acertado tudo. Ela gostava dele, mas não queria ficar morando com ele. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele, sem nunca entender a recusa de Natalina, diante do que ele julgava ser o modelo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem, um filho. Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis. A terceira gravidez ela também não queria. Quem quis foi o casal para que Natalina trabalhava. Os dois viviam bem, viajavam de tempos em tempos, e quando regressavam davam sempre festas. Ela gostava de trabalhar ali. Era tudo muito tranquilo. Ficava sozinha tomando conta do apartamento. Cozinhava, passava, lavava, mas só para si. A casa parecia ser só dela. Um dia, enquanto divagava em seus sonhos de pretensa dona, o telefone tocou. Era a patroa que ligava do estrangeiro. Em prantos, lhe pedia ajuda. Ela queria e precisava ter um filho. Só Natalina poderia ajudá-la. Ela não entendeu o telefonema nem as palavras da patroa. Ficou aguardando o regresso dos dois. Daí uns dias a patroa voltou. Natalina ouviu e entendeu tudo. A mulher queria um filho e não conseguia. Estava desesperada e envergonhada por isso. Ela e o marido já haviam conversado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. Elas se pareciam um pouco. Natalina só tinha um tom de pele mais escuro. Um filho do marido com Natalina poderia passar como sendo seu. Natalina lembrou-se de Saprachetes, comendo crianças. Vai ver que a velha um dia comeu o filho desta mulher e ela nem sabia. Lembrou-se da primeira criança que tivera e que nem tinha visto
direito, pois fora direto para as mãos, coração da enfermeira, que seria a mãe. Lembrou da segunda que ela deixará com Tonho, pai feliz. Não entendeu por que a mulher se desesperava e se envergonhava tanto por não ter um filho. Tudo certo, deitará com o patrão sem paga alguma. Tantas vezes fosse preciso, deitaria com ele até a outra se engravidar, até a outra encontrar no fundo de um útero que não o seu algum bebê, perdido no liminar de um tempo que só a velha Praxedes conhecia. A patroa chorava, mas parecia um pouco mais aliviada. Natalina levantou rápido e foi ao banheiro. Na boca uma saliva grossa. Eram os primeiros enjoos que já começavam. A patroa de Natalina passou a viajar sozinha. O patrão ficava no quarto dele. De noite levantava e ia buscar Natalina no quarto de empregada. Não falava nada naqueles encontros de prazer cometidos. Cada vez que a patroa voltava, trazia em si o desejo de gravidez no olhar. Os três buscavam a gravidez durante meses e meses. Um dia as regras de Natalina não desceram. A patroa aflita pediu urina. Fizeram um exame positivo. Os três estavam grávidos. O pai sorriu. Voltou a viajar sempre. A patroa ficava o tempo todo com ela. Contratou outra empregada. Levava Natalina ao médico. Cuidava de sua alimentação e de distraí-la também. Natalina enjoava. Vomitava sempre. A barriga crescia, devagar, lenta e preguiçosa. A outra tirava as medidas da barriga de Natalina e ficava feliz. Telefonava ao marido, informando tudo. Um dia, quando já estava no 7º mês, viu o homem, pai da criança, que estava ali, momentaneamente emprestada dentro dela. A patroa pegou a mão do marido e passou lentamente sobre a barriga de Natalina. A criança mexeu, os dois se abraçaram, felizes, enquanto Natalina não conseguia segurar a náusea e a ânsia de vômito. A patroa veio aflita. O esforço para vomitar era tão grande que trazia lágrimas aos olhos de Natalina. Ela aproveitou para silenciosamente chorar um pouco. Tudo passava lento. Os 9 meses de eternidade, os enjoos, o estorvo que ela carregava na barriga, fazia feliz o homem e a mulher que teria um filho, que seria dela. Tinha vergonha de si mesma e deles. Um dia, a criança nasceu fraca e bela. Sobreviveu. Os pais choravam, aflitos. Natalina quase morreu. Tinha os seios vazios, nenhum vestígio de leite para amamentar o filho da outra. Para o seu próprio alívio, foi esquecida pelos dois. A quarta gravidez de Natalina não lhe deixava em dívida com pessoa alguma. Não devia o prazer de descoberta ao iniciar-se mulher, como tinha sido nos encontros com Bleco. Não devia nada, como na segunda barriga, quando ficou devedora diante da inteireza de Tonho, que se depositava pleno sobre, esperando que ela fosse viver com ele dias contínuos de casal que acreditava ser feliz. Não era devedora de nada, como na terceira, ao se condoer de uma mulher que almejava sentir o útero se abrir em movimento de flor criança. Doou sua fertilidade para que outra pudesse inventar uma criação e se tornou depositária de um filho alheio. Não, dessa vez ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um preço, ela também tinha tido o seu. E tudo tinha sido feito com uma moeda bem valiosa. Agora teria um filho que seria só seu, sem ameaça de pai, de mãe e de saprachetes, de companheiro algum ou de patrões. E haveria de ensinar para ele que a vida é viver e morrer, e gerar e matar. O filho de Natalina continuava bolindo na barriga da mãe, como se estivesse acompanhando também a busca que ela fazia na memória. Queria relembrar o caminho percorrido pelo carro, um caminho que, por mais que se esforçasse, não conseguiria retomar.
e reconhecer nunca. Um trajeto que não pôde ver, pois tinha os olhos vendados pelos homens que chegaram de repente no seu barraco e a dominaram com força, perguntando-lhe pelo seu irmão. Ela não sabia o que responder. Não tinha irmão algum. Sairá de casa anos atrás, deixará a mãe, o pai e as 6 irmãs. Os homens insistiram, berraram dizendo que era pior e que não adiantava nada ela não dizer a verdade. De vez em quando, o que estava sentado no banco de trás com ela lhe fazia um carinho nas pernas. Ela arrepiava de pavor. As mãos estavam amarradas e doíam. Em um dado momento, o carro parou e o que estava ao seu lado desceu. Despediu-se dela passando novamente a mão em suas pernas. Bateu nas costas do que estava no volante e desejou-lhe um bom aproveito. O outro continuou calado. O carro seguiu em frente. Ela calculou que deveria ser umas 3 horas da madrugada. Eles haviam chegado em seu barraco por volta da meia-noite. Estava fazendo muito frio. Natalina percebeu então que a marcha do carro diminuía e que estava saindo da estrada e entrando no mato. Escutava o estalar de ramos secos. O homem desceu do carro, puxou-a violentamente. Jogou-a no chão. Depois desamarrou as suas mãos e ordenou que lhe fizesse carinho. Natalina, entre o ódio e o pavor, obedecia a tudo. Quase na hora do gozo, o homem arrancou as vendas dos olhos dela. Ela tremia. Seu corpo, sua cabeça, estava como se fosse arrebentar de dor. A noite escura não permitia que vivasse o rosto do homem. Ele gozou feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolento ao lado. Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo. No chão, pressentiu, era a arma dele. O movimento foi rápido, o tiro foi certeiro, e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu guardando tudo só para ela. A quem dizer, o que fazer? Só que a guardou mais do que o ódio, a vergonha e o pavor, a dor de ter sido violentada. Guardou mais que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobriria grávida. Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo, a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma. Lembrava de Saprachetes e sorria. Aquela criança, Saprachetes, não ia conseguir comer nunca. Um dia, quando era quase menina, ainda sairá da cidade onde morava, fugindo de uma velha parteira. Agora também, recentemente, seria de outra cidade. Sairá de outra cidade, fugindo do compasso de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um filho que fora concebido nos limites da vida e da morte. Este trabalho foi produzido por Cauã Will, Francisca Gleide, Iode Davi, Sofia Almeida e Fred da Silva, alunos do curso CIF de Eletrotécnica 2020, com o objetivo de mostrar realidades apresentadas no livro Olhos da Água, de Conceição, de uma forma mais clara e impactante. Agradecemos à professora Noemi Santos por nos fornecer esse trabalho e apresentar o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo.